Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre atendimento de urgência e emergência, dentro das noções de terminologia, tá? Vamos passar para vocês algumas noções básicas, diferenciando urgência de emergência e passando alguns procedimentos, alguns passos que a gente às vezes precisa utilizar na tomada de decisões dentro desse tipo de atendimento, tá? A gente começa falando um pouquinho sobre radiação, relembrando, na verdade, né? Processo físico de emissão e de propagação de energia por meio de partículas ou ondas eletromagnéticas em movimento. São exemplos de radiações bastante conhecidas e comentadas: alfa, beta, gama, X, ultravioleta, luz visíveis, ondas de rádio, infravermelho, micro-ondas e etc. Então, a radiação é o risco que deve ser usado de acordo com seus benefícios. Então, os benefícios alcançados têm que ser sempre maiores que os danos causados. Aí eu coloquei aqui um mapinha sobre os malefícios das radiações. E depois vocês podem pausar o vídeo e olhar com mais calma, tá? Só para relembrar mesmo. Aí coloquei um relatozinho da Rádio Corredor, né, que é a famosa Rádio Fuxico, só para a gente poder iniciar a falar sobre o nosso atendimento, né? Esse médico é péssimo, olhou minha filha e pediu para fazer uma nebulização. E se ela não melhorar, para voltar com ela. Não pediu nem um raio-x. O outro era bem melhor, pedia logo o raio-x, depois, se precisar, ele examinava. Esse é um relato, infelizmente, absurdamente comum. Eu, por experiência de já ter trabalhado num hospital de atendimento infanto-juvenil, eu ouvi muito esse tipo de reclamação nos corredores, da mãe do paciente sair de dentro da sala do pediatra e reclamar com as outras mães no corredor que o médico era péssimo porque não pediu nem um raio-xzinho. Mas por que isso acontece? Para os pacientes, o raio-x é um exame como outro qualquer. São poucos os pacientes que têm uma noção dos malefícios que pode causar. E, às vezes, quando tem essa informação, o raio-x dá câncer. Mas não dá câncer na hora. Muitas das vezes é um exame que resolve o problema do paciente, por exemplo, numa situação de fratura. Então, o paciente, às vezes, faz essa ligação de forma mais prática, mais rápida. Fulano quebrou o pé, foi para o médico tirou um raio-x, viu que estava quebrado e foi para a cirurgia. Então, às vezes, o paciente pode até achar que o fato de ter ou não um raio-x agiliza o processo, tá? Não é nem por maldade, nem por exagero, não, é por não conhecer mesmo, tá? Então, às vezes, a gente enfrenta esse tipo de problema no atendimento. Por exemplo, um paciente que caiu de moto. Aí o médico examinou, de acordo com o relato das dores, que um paciente que se acidenta de moto literalmente dói o corpo inteiro. Então ele relata alguns locais e quando ele se desloca até o raio-x, que ele senta lá para fazer o exame e a gente vai fazendo o passo a passo do exame, ele lembra que está doendo em algum outro lugar. E ele fala para você: mas o outro pé também está doendo. Você não precisa falar isso para ele, né? Mas está no pedido médico? Não, se não está no pedido médico, você não pode fazer. Você vai orientar ele. Então, eu preciso que você volte no médico e que fale para ele fazer o pedido, porque eu só posso realizar o raio-x do pedido que me foi solicitado, tá? Porque nós não podemos questionar a solicitação médica, nem alterar solicitação médica de livre e espontânea vontade. A não ser que a gente já tenha um vínculo de trabalho com o médico que está de plantão e a gente sabe que ele vai nos dar essa liberdade, tá? Porque se a gente não tiver essa liberdade, a gente não pode fazer isso, tá? Porque a gente está tomando a frente de realizar uma solicitação de um exame de raio-x, que é um procedimento que não deve ser feito assim a esmo, só a partir do relato do paciente. E já escutei situações do paciente chegar para fazer raio-x de tornozelo e ele dizer que o joelho, o ombro, o punho, o cotovelo, a cabeça, e fica a situação: mas você não pode fazer. Não podemos fazer, não temos autorização. Ele vai reclamar, vai chiar,
mas a gente não tem autorização. Então, dentro da radiologia, a gente vai ter essas 3 situações: opinião pública, insegurança e falta de conhecimento. E essas 3 situações, muitas das vezes, estão dentro da mesma pessoa. Fulano falou, ciclano disse, beltrano viu na televisão. As inseguranças que a gente tem baseadas na falta de conhecimento. Então, coisa que tem ocorrido com muita frequência atualmente a nível de redes sociais. As informações aparecem, são divulgadas, compartilhadas de uma forma assombrosa e muitas das vezes elas não são reais, elas não são verdadeiras. Então, o único jeito de matar o mal pela raiz é tendo conhecimento. Eu lembro quando eu comecei a fazer o curso de radiologia, na primeira aula o professor sentou todo mundo em círculo dentro da sala de aula e pediu para cada um dizer o que sabia sobre radiação. E eu lembro que por vergonha eu não quis falar, fiquei quieta. Eu tinha feito as minhas pesquisas, porque eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito chata e perguntona. Mas eu fiquei com vergonha de falar e fiquei quieta. E as pessoas assim mais extrovertidas iam falando, não, que eu escutei falar que cai os dentes, que eu escutei falar que fica estéril, que eu escutei falar que não sei o que eu escutei falar que não sei o que lá, que eu escutei falar que não sei das quantas. Eu saí da aula e cheguei em casa. Na época a internet não era tão simples quanto é agora, né? Mas não vamos nos prender a datas. E eu cheguei em casa desesperada para arrumar um jeito de ir numa biblioteca para poder pesquisar sobre os malefícios da radiação. Foi quando eu descobri a física dentro da radiologia, a proteção radiológica, que é uma das áreas que eu tenho muito interesse. E aos poucos eu fui obtendo essas informações e fui vendo que não era bem assim que funcionava. E ao longo dos anos eu sempre me prendi o quanto as pessoas conhecem sobre. E as informações são falhas, as pessoas não têm informação. Muitas das vezes nem as pessoas que iniciaram o curso não têm essa informação. E hoje em dia a internet é maravilha na terra. Você encontra todo tipo de informação que você quiser e, infelizmente, até a que você não quiser. Você só precisa separar o joio do trigo, mas a informação tá lá. Mas as pessoas preferem aquela postagem do Facebook que a revista fulana de tal colocou. Só que esse tipo de informações não é publicação de revista porque não é fofoca. Só que se acontecer alguma catástrofe grande, algum desastre nuclear, alguma coisa, dependendo do tipo, ele vai ser divulgado, tá? Então a gente tem que se prender muito no conhecimento que a gente tem sobre todos os assuntos, que o máximo de informação que a gente tenha é benefício para a gente e traz benefício para o paciente que está sendo atendido, tá? Então aqui a gente tem algumas imagens de algumas situações dentro da história da radiologia, tá? Não vou entrar em detalhes sobre elas, porque isso aqui é dentro de física e da história da radiologia, tá? Essas imagens, elas representam algumas situações que foram vivenciadas dentro da história da radiologia até hoje, tá? Mas na internet você encontra diversas informações. Essa em preto e branco é uma das mais antigas e uma das mais interessantes. Era um concurso de beleza em que as mulheres tiravam uma radiografia do tronco, né, do pescoço até o final do quadril, e era escolhida a radiografia mais bonita. E a mulher que tivesse a radiografia mais bonita ganhava o concurso de beleza. Essa do lado é para medir o tamanho do pé para a máquina de sapatos. Agora eu não vou conseguir voltar. Mas vocês podem encontrar na internet essas informações, tá? Então vamos para dentro do nosso assunto agora, né? Multidisciplinaridade e interdependência no serviço de radiologia. O que basicamente isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as áreas dentro de um atendimento, de um serviço de radiologia, está interligada de alguma forma.
Quando nós vamos até o centro cirúrgico, nós temos a equipe cirúrgica, nós temos a equipe de circulantes da enfermagem, nós temos a equipe de enfermagem, nós temos a equipe de higienização e limpeza, no CTI, na UI, no ambulatório, dentro do setor de radiologia propriamente dito, que às vezes a gente tem a tomografia, a mamografia, um raio-x convencional. Então, dentro de um ambiente de saúde, todas as áreas estão interligadas. E costuma-se dizer que o raio-x, ele literalmente tem contato, mesmo que seja mais brando do que a enfermagem, mas tem contato com todas as áreas, porque nós atendemos a todas as especialidades que possa existir dentro de um serviço hospitalar, dentro de um serviço de saúde. A maneira como realizamos os procedimentos técnicos é essencial. Por quê? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente precisa de um processo mais prático e otimizado, porque muitas das vezes a gente tem uma agenda de atendimento que tem um horário apertado e a gente tem a situação individual de cada paciente. Então, esse procedimento ele tem que ser muito organizado e muito estruturado. Se consegue isso de uma hora para outra? Não. Isso leva um tempinho para você se estruturar e você poder perceber como você pode agilizar o seu processo, porque você tem que agilizar o processo sem que ele fique com falhas. Então não adianta sair igual um louco, correndo, realizando raio-x, uma máquina de cuspir radiografia, se você vai precisar repetir todos na semana que vem, tá? Então o processo tem que ser otimizado, mas de forma eficiente. Vocês sabem a diferença entre urgência e emergência? Era um questionamento muito grande que eu tinha. Eu tive que buscar essa informação junto ao pessoal da enfermagem, porque a gente não tem muita noção sobre esses diferenciais. Essa parte é mais instruída dentro da enfermagem do que dentro da radiologia, tá? A urgência é a ocorrência ou situação perigosa de aparecimento rápido, mas não necessariamente imprevisto e súbito, necessitando de solução em curto prazo. A emergência, ocorrência ou situação perigosa de aparecimento súbito e imprevisto, necessitando de imediata solução. Rotina pré-hospitalar. As ocorrências são consideradas emergência. É uma resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Acidentes, envenenamentos, violência, doenças cardiovasculares, neoplasias, reações alérgicas ao meio de contraste na radiologia, etc. Atendimento apropriado na fase aguda. Portaria 479 do Ministério da Saúde, implantação dos sistemas estaduais de referência hospitalar para atendimento de urgência e emergência, níveis de complexidade e remuneração adicional. Então, são aquelas periculosidades e etc. Aí aqui a gente tem a tabelinha, tá? Emergência e urgência. Dentro da emergência a gente tem intoxicações, desmaio, dores no peito, crises de asma e bronquite asmática, dor abdominal forte e vômito, febre acima de 39, perda de função e formigamento nos braços e pernas e cortes profundos. Dentro da urgência a gente tem dores de cabeça, vômitos, cortes, dores de ouvido, diarreia, febre abaixo de 39 e dores na coluna, tá? É a gente que faz esse rastreio do que é emergência e o que é urgência? Não. A gente não participa das primeiras etapas da triagem. Essa parte é feita pela enfermagem, tá? Mas é conhecimento que a gente precisa ter, porque às vezes a gente trabalha em hospitais ou em clínicas que têm atendimento de urgência e emergência. E a nível de conhecimento, claro. Dentro da radiologia, a gente tem uma crescente demanda de exames complementares baseados em imagens radiológicas. Procedimento diagnóstico e terapêutico intervencionista, também guiado por algum método de imagem, No mínimo 50% dos pacientes hospitalizados realizam algum exame radiológico. Aqui eu coloquei algumas situações em que
seríamos obrigatoriamente solicitados, é uma fratura de cotovelo, uma pessoa que levou uma facada na testa, na cabeça, um PAF na coluna lombar. PAF é perfuração por arma de fogo, projétil, não fala bala, é projétil, uma fratura no tornozelo. E essa radiografia de abdômen aqui do lado da facada é um paciente que estava prestando serviços como mula para o tráfico. É o paciente que engole as cápsulas, os papelotes da droga para transportá-la de um local até o outro, tá? Quando essa situação se torna uma emergência, se algumas dessas cápsulas começarem a se romperem dentro do paciente e o organismo dele começar a absorver essa droga, ele pode vir a ter, como infelizmente acontece quando isso se rompe, uma overdose por excesso de drogas no organismo, tá? Na maioria das situações, esse raio-x é feito no aeroporto, aí constata-se, se leva até um hospital, se faz um novo procedimento para escolher como vai ser feita a retirada, como vai ser o processo de retirada. Porque tem que ser muito cuidadoso para que elas não se rompam. Então a gente tem demanda, né, contra a logística, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, maior do que falta de material, maior do que todas as coisas que se possam imaginar. Porque, por exemplo, num hospital de emergência, a gente tem o ambulatório, a emergência, o CTI, a UI, o centro cirúrgico, às vezes tem a hemodinâmica, às vezes tem a tomografia, a mamografia, tudo dentro da logística, batendo de frente com a demanda que a gente tem que peneirar, tá? Então, às vezes, a gente está fazendo raio-x de ambulatório e a gente é solicitado para ir ao centro cirúrgico, ou às vezes a gente está fazendo raio-x de ambulatório e desce um paciente internado para fazer um pré-operatório, para retornar e ir para o centro cirúrgico. Então, a gente tem que estruturar o que a gente tem de logística dentro da demanda. Ah, mas não consigo dar conta, está muito cheio. Nem tem resposta para isso, tá? A organização da demanda e da logística é feita pelo setor. Ah, mas o raio-x serve todos os setores. Desde que surgiu, sempre foi assim. Então, tem que organizar a logística de acordo com a demanda que você tem, tá? Radiologia convencional, ultrassom, TC, hemodinâmica e ressonância magnética. Formação e conhecimento fundamentais, essenciais e inaceitável que ele não exista. Porque você só vai conseguir organizar logística, demanda, exigências e etc. dentro do conhecimento que você tenha sobre a situação. Porque se você não tem conhecimento, que eu já falei que não vai ser adquirido, você vai dormir hoje e vai acordar amanhã sabendo todos os macetinhos que precisa saber de um atendimento de emergência. Não vai ser assim. Você vai adquirindo as informações e acumulando a sua bagagem ao longo da sua caminhada. Só que se você estiver parado, você não vai adquirir nada. Precisa estar caminhando para adquirir. Então você imagine você numa situação em clínica particular, a gente encara isso de forma mais frequente. Você tem uma agenda de 5 em 5 minutos e você tem um paciente que, devido às condições em que ele se encontra, você levou 40 minutos com ele. Ah, mas foi o paciente, demorou 40 minutos. A galera que está lá fora não quer nem saber a culpa de quem foi. Como dizia meu pai, não quer saber quem pintou a zebra, que é o restante da tinta. Ah, mas como é que eu ia fazer para correr com esse paciente? Você vai organizar a sua demanda. Ó, por exemplo, eu trabalho com ressonância magnética, então a fobia é o dia a dia da ressonância. Paciente fóbico é o dia a dia. É praticamente impossível eu chegar em casa e dizer, poxa, hoje o plantão foi ótimo porque eu não peguei nenhum paciente fóbico. Não tem um dia que eu não pegue um paciente fóbico. O paciente fóbico é um paciente que demanda atenção, carinho, zelo e tempo.
porque às vezes você posiciona, começa a entrar com ele na máquina, ele começa a ficar nervoso, às vezes ele chora, pede para sair, aí desiste. Aí quando você tá tirando ele, mas eu preciso do exame, aí vai botar de volta. Adianta você ficar com raiva dele? Não, não vai melhorar a fobia dele. Pelo contrário, se você fizer cara feia, se você bufar, se você bater o pé, se você virar os olhos, ele vai ficar mais nervoso ainda. E na maioria das vezes ele realmente precisa muito do exame. É muito raro o paciente que vai fazer uma ressonância magnética, que é um exame caro, a beça, de bobeira à toa. Ele vai fazer porque ele realmente precisa fazer. Só que a fobia é uma realidade e o paciente não tem controle sobre ela. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo algumas coisinhas, o jeito de falar, o jeito de explicar para o paciente, passar segurança para o paciente. Então, eu já tinha pacientes que já fazia acompanhamento clínico, então, é seu fulano de tal, já sei que o procedimento com ele é assim, assim, assim. Tinha pacientes que eu tinha que fazer uma parte do exame, tirar ele um pouco para ele se acalmar e depois voltar para fazer o restante do exame. Nesse meio tempo, enquanto ele se acalmava, eu atendia 2, 3 pacientes que não tinham fobia. Mas como? Eu ia estruturando a agenda junto com a recepção. O paciente chegou, me liga, avisa que o paciente chegou. O seu fulano chegou. Eu já sei que o seu fulano precisa ter um lancezinho diferenciado para ele. Já pedi a enfermagem para chamar e deixar ele sentado ali, para ele não ficar na recepção, para ele ficar menos nervoso, para tentar fazer mais rápido. Já pedi, deixa um joelho e um tornozelo que eu sei que é rápido, já preparadinho, que se ele pedir para sair, a gente bota esses dois enquanto ele se acalma e por aí vai. Mas esse tipo de coisa vocês vão adquirindo ao longo do tempo, tá? Que está dentro das situações inusitadas e desafiadoras. É um universo tão gigantesco de situações desafiadoras que a gente vai ter dentro da radiologia que nem sei como citar alguma que... nem sei. É muita coisa e é dia a dia, principalmente no atendimento de emergência. Tá? No atendimento de emergências inusitadas e desafiadoras são tensos. Todo mundo que já trabalhou em emergência tem bastante história para contar. Então, surgem todos os questionamentos, né? Eu lembro como ficava a minha cabeça na época de estagiário, como eu ia encarar um atendimento de emergência, como eu ia me comportar, como eu ia me sair. A primeira vez que eu fui para um centro cirúrgico, todos aqueles odores e aquela situação de grande estresse que fica dentro do centro cirúrgico, eu achava que eu não ia conseguir dar conta daquilo. Depois eu descobri uma verdadeira paixão ficar dentro do centro cirúrgico, vivendo aquele ambiente. Mas teve diversos colegas de estágio que desistiram quando viram a quantidade de sangue que tem no atendimento de emergência e, eu vou trabalhar só em clínica que eu não vou ter contato com sangue. Então, às vezes, você precisa saber exatamente como procede cada parte da radiologia para você poder saber exatamente para onde você quer ir, o que você quer fazer. Porque a radiologia é um universo gigantesco. Tanto de áreas, de sub-áreas, de grupos e subgrupos que você pode atuar. Então, você tem que conhecê-los para saber com qual você se identifica mais e com qual você se dá melhor. Porque às vezes você se identifica muito com uma área, mas quando você vê como ela é ao vivo e a cores, você não se adapta. Então, você precisa sempre ter o conhecimento. Sempre. O conhecimento é a palavra que mais vai se repetir dentro da radiologia. Então, vamos falar um pouquinho das prioridades. O protocolo de Manchester, criado em 94, tem o objetivo da padronização e foi estabelecido um consenso entre médicos e enfermagem para a classificação dos riscos nos serviços de urgência e emergência. É aquela tabelinha de cores que a gente normalmente vê pregadas nos murais no atendimento de urgência e emergência, tá? Para ter um padrão da classificação das urgências e emergências, para priorizar o atendimento, tá?
Aí eu coloquei esses dois trechozinhos aqui do nosso código de ética, só para a gente poder lembrar, né? O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, devem respeitar integralmente a dignidade do cliente-paciente, destinatário de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, sexo, idade, partido político, classe social e religião. E o outro fala: o alvo de toda a atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade técnica e profissional. Só para a gente relembrar, tá? Aí, o que vai ser uma prioridade dentro da radiologia? Se imagine neste cenário. O que vai ser a prioridade? Porque se você estiver dentro desse cenário, você precisa encaixar o arco em C, que é o arco cirúrgico, que é um bicho bem brutalhão e grande, dentro desse cenário aí. Só que você precisa encaixar ele dentro desse cenário aí, sem tocar o campo estéreo. Sem esbarrar na galera que está em volta, para não tirar a esterilização que eles estão e também não atrapalhar. O médico está fazendo massagem cardíaca. Se ele precisar que você faça um raio-x no abdômen, você não pode atrapalhar. Tudo bem que não vai ser feito durante o momento da massagem cardíaca, que a massagem cardíaca é prioridade, tá? É só para ilustrar que, às vezes, o centro cirúrgico é uma situação bastante, assim, lotada de gente, porque a equipe tá toda lá e você precisa chegar com o seu arco cirúrgico, o seu famoso trambolho, e enquadrar ele ali dentro, tá? O que seria uma prioridade dentro de um atendimento da radiologia? Uma luxação ou uma fratura? A gente sempre tem a imagem de que a fratura exposta ela é uma prioridade absoluta, né? Porque é uma cena bem assustadora, né? Mas a luxação sempre é uma urgência maior do que uma fratura, porque a dor só vai melhorar quando a articulação for colocada em sua posição natural. Ato que só deve ser realizado por um médico, sob pena de piorar a lesão. Então, quem faz tem que saber o que está fazendo para não piorar a lesão. Então, numa situação de luxação, a dor só melhora quando a articulação é posta de volta ao seu lugar de origem. A fratura, às vezes, dependendo da extensão da fratura, o paciente não está nem sentindo dor. A luxação é uma lesão em que a articulação é deslocada da posição normal. As articulações podem ser deslocadas devido a lesões, geralmente acontecem por causa de uma queda, de um acidente de carro ou durante a prática de esportes. Uma luxação é dolorosa e imobiliza a articulação. Ombros, cotovelos, dedos, tornozelos, joelhos, quadris e mandíbula são exemplos de áreas afetadas. É necessário atendimento médico imediato para colocar a articulação de volta no lugar, seguido por várias semanas de repouso. E uma fratura completa parcial em um osso. As causas de fraturas ósseas incluem trauma, uso excessivo de força, doenças que enfraquecem os ossos. O principal sintoma é a dor. Também pode haver perda de funcionalidade dependendo da área afetada. Geralmente, o tratamento envolve a recolocação do osso no lugar e a imobilização com gesso ou uma tala até cicatrizar. Às vezes, cirurgia ou hastes de metal podem ser necessárias para reposicionar o osso. Qual vai ser a prioridade da radiologia? A UTI ou a emergência? Esse é um dos maiores dilemas que eu não sei se algum dia ele vai conseguir ser respondido. Por quê? Vai depender da situação e condição do paciente ao qual foi solicitado o exame. Se pediu UTI e emergência ao mesmo tempo e o paciente da UTI está em condições de maior urgência, ele vai ser atendido primeiro. Mesma coisa com o paciente de emergência, tá? Vai depender das condições do paciente em aguardar você realizar um para depois realizar o outro.
A UTI é uma unidade de tratamento intensivo para vários tipos de pacientes, pacientes com doenças graves, politraumatizados, pós-operatório de cirurgias especiais ou procedimentos com potencial risco de vida nas próximas horas. A emergência é quando há uma situação crítica ou algo iminente com ocorrência de perigo, incidente imprevisto. Urgência é quando há uma situação que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre o risco até mesmo a morte. Então, nas duas situações, precisa ser avaliada a condição do paciente, aguardar você realizar um para realizar o outro. Quem tiver com maior urgência vai ser atendido com prioridade. Paciente politrauma. Anteriormente, nos treinamentos que a gente recebia, o paciente que chegava nessa condição, ele era o politrauma absoluto. Ele era o paciente que era atendido de forma prioritária. Atualmente, todos envolvidos no acidente grave são prioridade, porque às vezes o paciente chega deambulando, conversando normalmente, sem nenhuma queixa grave, e enquanto ele aguarda eu realizar o atendimento desse paciente politrauma visível assim, bem machucado, imobilizado na maca e etc., acontecia de pacientes virem a óbito enquanto estavam aguardando ser atendido, porque tinha alguma situação de alguma fratura, por exemplo, de arcos costais, estava tendo hemorragia interna, mas não tinha nenhum sintoma visível. Então, o paciente não tinha nenhum relato de situação grave para passar, tá? Então, atualmente, todos os envolvidos no acidente grave são considerados politrauma. Significado de politraumatismo. Substantivo masculino, reunião das contusões, lesões ou ferimentos que, distribuídos em várias partes do corpo, resultam de alguma ação extremamente violenta, provavelmente ocasionada por um acidente ou por outro agente externo. Aí aqui a gente tem uma fotinho que eu coloquei, porque eu não encontrei a outra. Hoje em dia já nem se vê tanto, mas ainda se vê um pouco. O paciente com imobilização engessada nesse feitio aí, nesse formato, e chega para realizar um raio-x de tórax. Como é que faz para realizar esse raio-x de tórax? Você não pode tirar o gesso. Isso aqui é só a tala. Mas imagine um paciente engessado desse jeito. Algum de vocês já devem ter visto o paciente engessado com o braço nessa posição, com o gesso em volta de todo o tórax, imobilizando o paciente. Ah, não dá para fazer? Dependendo do médico, ele vai dizer para você se virar. Mas que dá. Aí aqui a gente tem uma situação de um deslocamento de tornozelo acompanhado de fratura. Deslocamento total da articulação do tornozelo, acompanhado de uma fratura. Uma situação cirúrgica, tá? Nem sei se deu para duvidar que seria cirúrgico, né? Aqui a gente tem uma da articulação do joelho, bem grave esse deslocamento. Aqui a gente tem uma situação que não é de trauma, tá? Uma situação patológica de escoliose, mas bem grave, bem acentuada. Pacientes assim costumam sentir bastante desconforto, bastante dor. É cirúrgico. Arma de fogo. Pegou bem na região dos joelhos. Fraturou os ossos em várias partes, vários locais. Também é cirúrgico. Aí aqui é uma imagem de uma tomografia de um paciente politrauma. Acidente de moto. Estava de capacete, mas infelizmente o capacete não foi suficiente. Aí aqui a gente tem algumas situações de acidentes. Aqui foi um arpão de pesca, se eu não me engano, que é a mesma foto de baixo. Aqui foi uma situação de uma facada que acabou pegando no olho. Aqui é a tomografia do rapaz do arpão. Esse aqui, esse senhor, é um vergalhão no pescoço. Essa imagem aqui mais antiga
eu coloquei porque me faz muita referência ao batedor de bife do açougue. Atendi muitos pacientes com a mão esmigalhada por causa daquele batedor de bife industrial, aquele grandão, e a moenda de cano. Também faz um estrago muito grande. Mas marcenaria e serralheria também tem sua participação. E esse aqui do lado foi um acidente de um banquinho, desses banquinhos novos, bonitinhos de fibra de vidro, em que o compressor que subia e descia o assento do banco foi colocado invertido por alguma falha e o banco quebrou e afundou a barra de ferro do compressor a ar do banco, estufou e foi essa altura toda de ferro para fora. A pessoa só machucou as costas porque ela estava sentada na beirinha do banco, mas poderia ter sido um acidente bem grave. Todas essas situações vai ter um raio-xzinho. Se não for lá embaixo, quando o paciente chega, vai ser lá em cima no centro cirúrgico. Literalmente a gente está em todas, a gente é o arrozinho da festa. Aqui também a gente tem uma situação de uma torção ou luxação do joelho, em que a região está bem edemasiada, bem inchada. Aqui a gente tem um AVC hemorrágico e o isquêmico, tá? Dentro da imagem da tomografia. Pneumotórax, atendimento de internação, mais comumente, mas às vezes acontece da gente atender paciente ambulatorial nessa situação. Aqui a gente tem um atendimento dentro da sala cirúrgica. A punção de subclave, a colocação de dreno, verificação de aderência do dreno, tudo a gente está lá. Abdômen agudo, atendimento comum de urgência e emergência. Ligamento cruzado é uma situação que vai ser vista com mais nitidez e eficiência na ressonância magnética, tá? Ligamentos, tendões, eles têm uma visualização melhor dentro da ressonância. Esse foi o ligamento cruzado posterior, ruptura total. Foi o primeiro famoso a ter esse tipo de situação, foi o Ronaldinho. Foi quando eu conheci esse termo, e depois que eu fui trabalhar com a ressonância eu vi que é super comum. Até o jogador de final de semana rompe ligamento. Sente tanta dor quanto, precisa operar também. Aqui a gente tem novamente uma lesão no joelho. Não sei nem imaginar o nível de dor que um ser humano desse sente, totalmente fora da articulação, porque você pensa que quando ocorre isso com uma articulação, todos os tendões que são fixos aos ossos para mantê-lo na posição são repuxados ao máximo. Então é como se você puxasse um estilingue até o fim e depois largasse. Aqui a gente tem uma cirurgia na coluna, colocação de pinos e parafusos. Dependendo da quantidade de pinos, da quantidade de vértebras e do que exatamente vai ser feito, é uma cirurgia demorada. Essas são as imagens da escopia do arco em C, arco cirúrgico. Aqui é o arco cirúrgico. Olha como ele é pequenininho e discreto. E ainda tem a parte dos monitores, que a parte dos monitores normalmente fica mais próxima ao médico para ele poder visualizar a imagem. Aí é um emissor de radiação e do outro lado um receptor. As imagens são realizadas em tempo real através da escopia e se o médico quiser a gente imprime algumas imagens. Normalmente para poder fixar ao prontuário médico do paciente. E aqui aquela paciente depois da correção da coluna. Uma diferença respeitável na postura dela pré e pós-operatório. O pós-operatório também nós estamos lá, pré, durante e pós. Aí nós temos a urgência pediátrica, que é a segunda parte mais dramática que a gente vai ter, porque a primeira parte mais dramática é atendimento oncológico, a segunda parte mais dramática é atendimento de urgência pediátrica.
porque a criança nem sempre, dependendo da idade principalmente, ela tem noção do que está acontecendo. Normalmente as paciente criança, paciente infantil, é amedrontado quando vai ser levado ao hospital. Vou te levar para o hospital para tomar uma injeção se você não se comportar. Então, quando ele chega no hospital, ele acha que vai acontecer tudo de pior. A sala de raio-x é frio, você é mal encarado, tá escuro e ele não sabe o que vai fazer. Então, para ele ficar quieto é um negócio complicado. Às vezes com dor, às vezes fez coisa errada, como engoliu o que não devia ter engolido, mexeu onde não deveria ter mexido, o pai tá brabo, a mãe tá braba. Então, é uma situação bem desconfortável para a criança. Então, é muito difícil o posicionamento e procedimento para a criança, tá? Às vezes a mãe tá nervosa, não consegue segurar, o pai tá brabo porque a mãe tá nervosa, porque a criança fez besteira, porque ele teve que ir pro hospital. Então, às vezes é uma situação muito difícil de você conter a criança com o auxílio dos pais. A criança não fica parada sozinha, mas você tem que ter muito controle da situação, muita paciência. Pense sempre no outro como sendo alguém dos seus e trate da mesma forma, tá? Porque não adianta você se desestruturar, não adianta você ficar nervoso, você ficar alterado, nada disso vai resolver o que você precisa que seja resolvido. Então, mantenha a calma, pelo menos para manter o seu eixo, tá? Aspiração é mais comum em crianças, mas infelizmente ocorre em alguns adultos, quando corpos estranhos são aspirados por vias aéreas ou deglutidos. A moeda é a grande campeã, mas brincos, pingentes, dependendo da criança, o que aparecer na frente, carrinho. Tem criança que é frequentador assíduo da emergência, engolindo alguma coisa. Ministério do Trabalho e Emprego. Em 1970, o Brasil foi detentor do título de campeão mundial de acidentes na área da saúde. As normas regulamentadoras são a NR 04, 06, 07, 09 e 32, que tem um mapa de risco, tá? SESMT e a norma de higiene ocupacional. Ao longo dos anos, agora de forma mais corriqueira, são feitas alterações e adaptações às normas de proteção e segurança dentro do ambiente hospitalar, tá? Ao que a gente está ocupacionalmente exposto e etc. Então, a gente tem que estar sempre atualizado dentro de direitos e deveres, dentro da nossa área e das outras áreas que envolvem o ambiente de saúde, o ambiente hospitalar, tá? Porque, por exemplo, na situação da criança, eu não tenho quem segure, a mãe está grávida e o pai está lá fora lanchando, eu vou pedir a enfermeira para segurar? Não, claro que não. Porque não está dentro do risco e da periculosidade dela segurar a paciente para receber radiação. Ah, mas eu vou fazer como? Bom, a mãe está grávida, você vai falar para ela, olha, eu preciso que segure o paciente e você não pode segurar. Você vai lá, fala com o pai para ele vir, para poder segurar para você. Enquanto isso, eu vou adiantando um outro exame aqui. Assim que você voltar, você fala comigo, tá? Porque você não pode expor o pessoal ocupacionalmente para conter paciente, porque não está dentro das normas, tá? Você tem que trabalhar de forma correta para poder ter respaldo numa situação necessária, tá? Monitorização, isso aí eu acho que eu nem preciso falar, né? Porque é uma coisa que se repete muitas e muitas e muitas vezes, tá? Ela está indo para a área restrita de exposição à radiação, colocou o dosímetro, mas esqueceu o restante dos paramentos, tá? Então não adianta eu ir para o centro cirúrgico com o meu dosímetro e não me paramentar, porque o dosímetro não protege, o dosímetro só mede. Então, até para saber que o dosímetro só mede, eu preciso saber qual a função do dosímetro, como ele trabalha, qual a função do avental de chumbo e como ele trabalha, o protetor de tireoide, o óculos plumbrífero, a luva, a espessura do avental, para qual ambiente eu vou utilizar qual espessura, por quanto tempo de exposição. Todas essas informações a gente encontra na internet hoje, tá?
Aí eu coloquei uma noticiazinha aqui, ó. Cirurgião tem dedos da mão amputados após lesões necrosantes em função de sucessivos procedimentos de fluoroscopia sem métodos de proteção radiológica. Aconteceu há muito tempo atrás, o Guaraná ainda usava rolha, mas aconteceu. E hoje em dia, algumas pessoas ainda não se protegem, não só os médicos, mas infelizmente, em algumas situações, os técnicos não se protegem, não protegem o paciente, acham que não tem necessidade, é um raio-xzinho só, não vai fazer mal. Se existem os parâmetros de proteção, é contra a lei não utilizá-los. Nós temos que utilizar. Não vai levar mais tempo do que se eu não utilizar, se eu utilizar. Vai levar o mesmo tempo. Então, por que não utilizar? Porque vamos pensar na seguinte situação. Chegou um paciente para realizar um exame, coloquei o paciente na sala, realizei o exame de qualquer jeito, do jeito que eu estava afim, eu estava sem saco, sem paciência, tirei o paciente saiu. Daqui a pouco me volta o diretor do estabelecimento onde eu trabalho, com o paciente que eu atendi mal e porcamente, questionar o meu atendimento porque o paciente fez uma reclamação e o paciente conhecia o diretor, então foi até ele, fez a reclamação diretamente a ele. Que justificativa eu vou conseguir dar? O diretor do estabelecimento onde eu trabalho, para o dono, para o chefe do setor. Qual vai ser a justificativa que eu vou dar para não ter trabalhado direito? Nenhuma. Da mesma forma que, por exemplo, numa situação em que o local onde você trabalha está fora dos parâmetros, está faltando equipamentos de proteção, por exemplo, e você continua lá. O dia que a fiscalização bate, você também é punido, porque você conhece o que precisa, aceitou trabalhar sem. Ah, mas eu vou fazer o quê? Vou denunciar? Bom, aí a escolha já é com você. Mas, além da denúncia ser anônima, então não tem como você ser identificado pela denúncia. Se você aceitar trabalhando nessas situações, você vai argumentar o que com o fiscal quando ele estiver fazendo a fiscalização e encontrar você trabalhando de forma irregular? Você fica sem argumentos, tá? Paciente exposto à radioscopia sem controle de dose durante cirurgia em região de coluna cervical. Fluoroscopia também. Lesão gigantesca nas costas do paciente. Riscos da bomba injetora de contraste. A gente vai ter mais comumente dentro da tomografia e da ressonância. Extravasamento. Então, é normal evitar o uso de punção mãos, pés e tornozelos. Só que às vezes, infelizmente, o paciente tem uma punção difícil e a enfermagem não tem outra opção. Então, a gente tem que ter bastante observação sobre o pós-atendimento do paciente. Principalmente numa situação de um paciente que entra na máquina. Na ressonância é mais difícil de ter esse tipo de atendimento, tá? Na tomografia é mais comum, que é mais comum ter tomografia na emergência. No corre-corre do atendimento de emergência, está tirando um paciente, já está entrando outro. Então, alguém tem que ficar com a parte de ter essa observação, tá? Alguém tem que passar ali e dar uma olhadinha, porque olha a situação dessa mão dessa paciente, uma lesão de extravasamento de meio de contraste, que na tomografia faz um estrago bem grande, porque a quantidade de contraste é bem maior, o contraste é bem mais possível de causar reações, e a pressão em que ele é injetado é muito, muito alta. Então, a possibilidade de extravasamento causar lesão é muito grande. Pacientes morrem após ressonância magnética em hospital particular. Eu coloquei essa matéria aqui porque sempre que surge alguma novidade, vamos usar esse termo, as primeiras notícias que a gente tem sobre ela é catástrofes, desastres, acidentes e mortes. Depois de um tempo, quando tem mais pesquisas sobre, desmente-se algumas coisas e se descobre-se outras, as notícias vão mudando. E essa notícia foi desmentida depois
descarta mortes após ressonâncias terem sido criminosas. Então, aconteceu, foi uma infeliz coincidência, mas não teve nada a ver com o procedimento. E eu coloquei essa imagenzinha aqui só para a gente poder dar uma descontraída, né? A segurança é um processo contínuo que exige envolvimento de todos. Por que exige o envolvimento de todos? Esse exemplo aqui é uma ressonância magnética, tá? A equipe de enfermagem está trazendo um paciente internado para realizar o exame de ressonância magnética, só que enquanto eles estão colocando o paciente, eu estou adiantando uma mensagenzinha rapidinho no WhatsApp. O enfermeiro não se atentou que era ressonância, ou talvez não sabia, e entrou com a maca imprópria para o setor dentro da sala de ressonância magnética e a maca grudou na máquina. E agora, o que eu faço? Eu dormi nessa aula. Vou apertar aquele botão, quench. Esse botão de quench, ele joga fora todo o hélio da máquina de ressonância, que faz com que o aparelho perca o campo magnético. O aparelho de ressonância sem campo magnético não funciona. O aparelho de ressonância sem funcionar, não tem exame. Não tem exame, teu chefe não ganha dinheiro. Teu chefe não ganha dinheiro, sua mãe chora. Então, não pode dormir nas aulas. Dorme antes ou depois, não durmam durante. Se dormir durante, quando acordar, procura as informações que ficaram faltando e preencha as lacunas. Porque no momento em que você pisca, acontece a situação do pessoal da limpeza, entrar com equipamento que não pode, a menina que vai limpar, que você pediu para limpar a mesa de exames do raio-x, abre a porta para perguntar se pode limpar na hora que você está disparando o raio-x, aí ela toma exposição sem necessidade. Um paciente abre a porta para perguntar aonde fica a sala da emergência, onde fica assistente social. Ah, mas tem um aviso na porta que não pode entrar. Também tem um aviso de não pise na grama com um caminho marcado na grama, bem do lado da placa. Então, nós temos que ter o conhecimento para ter o controle do nosso ambiente de trabalho. Então, dentro do controle de qualidade, vai ter o aumento da confiabilidade humana, a diminuição da variabilidade interna e a restrição da zona de incertezas. E isso reduz significativamente os acidentes, tá? Porque numa situação de atendimento de urgência e emergência, os acidentes são inaceitáveis. Porque você imagine um paciente cair num atendimento de emergência porque eu estava olhando para o WhatsApp enquanto mandei o paciente prender a respiração, o paciente se sentiu mal, teve um súbito e caiu enquanto eu mexia no celular, tá? Então, qualidade está ligada a certeza e eficiência. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato.